Olá pessoal, meu nome é Emerson, sou bolsista do projeto de extensão Avanço Jovem, Educação Profissional através do voluntariado acadêmico, e hoje vamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre gestão de pessoas e liderança. Esses são nossos parceiros, projeto de extensão Avanço Jovem, Intercede Canidé, Universidade Estadual do Ceará, a ADESC e o Ministério da Educação. Hoje vamos falar sobre o que é o processo decisório. Na aula passada falamos sobre delegação e nas outras aulas passadas falamos sobre como desenvolver liderança na atualidade e introdução ao papel de gestor de pessoas e líder, certo? Vamos falar um pouco sobre a introdução aqui. O processo decisório está vinculado à função de planejamento inserido no corpo maior da ciência da administração. No ambiente das organizações, duas variáveis estão sempre presentes: a informação e a comunicação. Aqui eu começo explicando que o processo decisório é uma parte fundamental do trabalho de qualquer gestor. Toda decisão envolve planejamento, formação e comunicação. É por isso que nas organizações a gente nunca decide no escuro. Sempre usamos dados, diálogo, análise e também a decisão é o coração da gestão. O que é o processo decisório? Uma breve explicação do que é o processo decisório. É a sequência estruturada de etapas para escolher a melhor alternativa entre várias opções diante de um problema ou oportunidade, envolvendo identificação, análise, comparação de alternativas e seleção de custo de ação, crucial para a gestão e o sucesso de organizações, indo do rotineiro ao estratégico. Neste momento, eu explico que o processo decisório é um passo a passo, né, que usamos para resolver um problema ou escolher a melhor opção. A ideia é mostrar que decidir não é só sobre escolher algo, mas sim seguir etapas, entender o problema, analisar alternativas e escolher a melhor. Tudo isso é essencial para garantir bons resultados na organização. Vamos falar um pouco sobre os tipos de decisões. Tem as decisões programáveis, que é as rotineiras, com métodos e soluções pré-definidas, exemplo, reabastecer estoque. Tem as não programáveis, que são inéditas, incomuns, existem análise detalhada e improvisação, que eu tenho um exemplo, que é um lançamento de um novo produto. Então, aqui eu diferencio decisões programáveis e não programáveis. As programáveis são rotinas, coisas que se repetem e já tem um jeito certo de fazer. Já as não programáveis são novas, diferentes e exigem a criatividade e análise mais profunda. É também importante que o gestor saiba identificar qual tipo está diante dele. O valor das informações. Os estudiosos de gestão afirmam que as decisões baseadas somente em informação podem ser avaliadas em relação à sua qualidade segundo a informação na qual se apoiam. Computadores conseguem produzir uma quantidade tremenda de informação, mas o impacto dessa tecnologia será positivo apenas conforme a qualidade da informação produzida, não segundo sua quantidade. O comportamento da empresa é diretamente afetado em termos de eficácia e eficiência pela qualidade de suas decisões, as quais, por sua vez, são influenciadas pela qualidade das informações geradas, agindo como processo integrado e sistêmico. O papel do executivo nas organizações é tomar decisões sobre as atividades diárias que levam ao sucesso no futuro incerto. Aqui eu explico que o valor da decisão depende da qualidade da informação. Ter muita informação não adianta se ela não for boa. A empresa ela funciona quando decide. A empresa funciona melhor quando decide com base em dados confiáveis. A informação é o que sustenta uma decisão inteligente. O papel do gestor é filtrar e usar o que realmente importa. Vamos ver as características da informação relevante. Para ser valiosa, a informação tem que ser completa, econômico, ser precisa, flexível, confiável, temporalidade e relevância.
Tenha sempre em mente, as informações de menos ou de má qualidade não ajudarão na tomada de decisão, enquanto informações de mais certamente gostarão mais recursos e poderão prejudicar dados bons e úteis. Uma organização e gestores precisam tomar decisões. O processo de tomada de decisão pode ser dividido em 4 fases. Aqui eu reforço que a informação ela precisa ser completa, precisa e confiável e relevante. Nem informação de menos e nem informação de mais. O equilíbrio aqui é o ideal. E lembro que também que todo gestor precisa tomar decisões, então saber filtrar as informações certas é indispensável. Agora vamos falar sobre as 4 fases do processo de tomada de decisão, que é o diagnosticando o problema, encontrando boas soluções alternativas, prevendo as possibilidades e consequências de cada alternativa, selecionando aquela que no balanço promete as maiores vantagens. Nessa parte vou explicar rapidamente as 4 fases, que é diagnosticar o problema, que é buscar alternativas, prever consequências, escolher a opção mais vantajosa. Mostra que decidir é um processo lógico, não um impulso. Método de tomada de decisão. 1. Define um problema pela causa e não pelos sintomas. 2. Colete informações. 3. Analise, relacione e associe os fatos, efeitos e sintomas. Analise os fatos relacionando os fatos com os efeitos. Associe as causas com os sintomas. Veja se formou sentido. 4. Procure soluções alternativas entre 2 ou mais linhas de ação. 5. Analise as implicações presentes e futuras, internas e externas da decisão. Decida, decidir. Aqui eu apresento um método que é identificar a causa real do problema, coletar informações, analisar fatos, buscar alternativas e só então decidir. Eu reforço aqui que decidir é uma construção, não algo automático. Vamos falar sobre o gerenciamento. O gerenciamento consiste numa combinação de atividades estratégicas e operacionais, que podem ser distribuídas em 4 setores diferentes, mas interdependentes: a mobilização das energias, pessoas, a escolha das opções estratégicas, processos, o gerenciamento relacional, redes e o gerenciamento instrumental, que é os recursos. Não há gerenciamento ideal, mas 8 estilos possíveis que cada um de nós utiliza mais ou menos de maneira coerente e perceptível. Nesse slide eu falo que gerenciar envolve pessoas, processos, relacionamentos e recursos, e que não existe um único modelo de gestão, vários estilos são possíveis. Cada líder ele usa um pouco de cada, dependendo da situação. O empreendedor ou audacioso fixa as grandes orientações e espera que cada um dos colaboradores se engaje de verdade, se responsabilize e obtenha resultados. Ele explica suas decisões, delega, aposta na competência para ele gerenciar, esclarecer, decidir, fazer e agir. Aqui eu explico que o gestor empreendedor é aquele que dá a direção clara, aposta na equipe, delega e ele incentiva a autonomia e foco nos resultados. Aqui vamos falar sobre o estilo realista. É um profissional de experiência prática. Ele acredita muito na experiência adquirida no local de trabalho. Para ele, gerenciar é ser pragmático. Aqui eu comento que o gestor realista, ele valoriza a experiência prática, que ele é direto e gosta de soluções pragmáticas. Aqui vamos falar sobre o estilo de liderança participativo. Ele preocupa-se em consultar seus colaboradores porque estima que é a maneira mais eficaz para pôr em prática as tarefas que lhes são designadas. Para ele, gerenciar é apostar nos recursos humanos. Falo, esse gestor, ele toma as decisões ouvindo a equipe. Por quê?
porque ele acredita que isso gera engajamento e também melhores resultados. O estilo organizador, ele acredita muito nas virtudes da organização. Assim, ele esclarece as regras de funcionamento da equipe, que se trata trate de gestão do tempo, de delegação e controle. Para ele, gerenciar e definir a estrutura e formular as regras de funcionamento que daí decorrem. Eu explico que esse gestor ele gosta de regras, planejamento e estrutura. Ele organiza processos, define normas e mantém tudo funcionando. Próximo slide, aqui tem um estilo auto, autoritário. Como empreendedor, ele dá orientações claras e precisas, mas espera, sobretudo, de, de seus colaboradores que a sigam ao pé da letra, para ele gerenciar e decidir, ordenar e cobrar. Aqui eu digo que o gestor autoritário decide sozinho e espera que todos sigam exatamente suas orientações. Pode funcionar em situações críticas, mas não no dia a dia. Aqui tem o estilo demagogo. Ele sofreu influência do discurso participativo, mas sem acreditar nele ou sem conseguir pô-lo em prática. Para ele, gerenciar é saber criar um bom clima a fim de que sejam aceitas mais facilmente as obrigações impostas. Eu comento aqui que o estilo demagogo finge ser participativo, mas na verdade só tenta manter um clima agradável. Ele não envolve a equipe de verdade. Aqui temos o estilo oportunista, que é um homem de experiência, tem tendência a manobrar, seja porque foi ultrapassado, seja porque conta com o tempo para arranjar as coisas e tirar partido em seu favor das situações delicadas. Para ele, gerenciar é saber esperar, manobrar e se adaptar às circunstâncias. Aqui eu explico que o estilo oportunista é aquele gestor que manobra conforme a conveniência. Ele espera, ele observa e age de acordo com o que é melhor para ele. Aqui vamos falar sobre o estilo burocrático. Como organizador, ele acredita nas virtudes da organização, mas para ele a organização é um fim em si, cada um sabe o que deve fazer, no respeito às regras e procedimentos. Quando há conflitos ou desacordo, recorre a regras, ao texto, ao procedimento que orienta a decisão a tomar. Para ele, gerenciar é aplicar regras e procedimentos e respeitar o formalismo necessário para um bom funcionamento da equipe. Aqui eu vou explicar que o estilo burocrático fala que esse gestor segue estritamente regras e procedimentos e que quando surge um problema ele recorre ao regulamento para tomar decisões. Aqui vamos falar sobre a conclusão dos estilos, né? Cada tipo de gerenciamento produz em si mesmo se não prestamos atenção. Certo? Eu dei uma leve pausa aqui, continuando. Vamos falar agora sobre a conclusão. Cada tipo de gerenciamento produz em si mesmo se não prestamos atenção, seu próprio antagônico. Assim, a ameaça para o participativo é se tornar demagógico. O organizador pode produzir burocracia, o empreendedor se tornar autoritário, o realista vira oportunista. Aqui eu vou explicar que cada estilo pode gerar um lado negativo se o gestor não prestar atenção. O participativo pode virar demagogo, o organizador pode virar burocrático e o empreendedor pode virar autoritário. Ou seja, o equilíbrio é fundamental. Aqui vamos falar sobre a relação intrínseca entre gerenciamento e processo decisório. A relação entre gerenciamento e processo decisório é fundamental e interdependente em qualquer organização. O gerenciamento efetivo é, em grande parte, a parte de tomar decisões acertadas e o processo decisório é o motor que impulsiona todas as funções
gerenciais. Para finalizar, eu reforço que gerir e decidir são atividades inseparáveis. A qualidade da gestão depende da qualidade das decisões. Um bom gestor, ele sabe analisar, escolher e age também com responsabilidade. Essas são as nossas referências. Para quem quiser acessar o material, está no Escolagov. E muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido o curso. E foi um prazer estar aqui ensinando para vocês. Até um outro dia.